O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que as associações comerciais são agentes importantes para a geração de emprego e riquezas. No evento, ele também chamou atenção para o desequilíbrio fiscal pelo qual o Brasil vem passando e declarou que daqui a 60 dias a reforma da Previdência deverá ser aprovada. Boa tarde a todos. Prefeito, governador e presidentes das associações comerciais que foram sempre postos avançados da livre iniciativa, do empreendedorismo e das economias de mercado. Parabéns para vocês, pois eu conheço desde o Juntos Chegaremos Lá, 30 anos atrás. Eu sei quem gera emprego, quem cria a classe média e quem produz a estabilidade social com essa ferramenta, que é a maior ferramenta de dignidade, de justiça e de progresso material e espiritual, que é justamente o emprego. É o senso de inclusão social, é o senso de pertencimento. E as associações comerciais são isso desde que eu comecei, 30 anos atrás, a falar sobre a economia brasileira. Eu queria deixar uma palavra de esperança grande aqui, porque tem havido muita turbulência, sinais de batalha, que na verdade são sinais secundários. O mais importante, e eu queria deixar essa mensagem de tranquilidade, todo dia tem um barulho, todo dia tem um desentendimento, mas não se deixem levar por esses sinais. Os sinais realmente importantes são o seguinte: o Brasil teve 20 anos de um regime politicamente fechado e foi construída uma grande infraestrutura brasileira, que foram justamente através de empresas estatais e investimento em capital humano, em capital físico, instalações industriais, máquinas, equipamentos. E quando fizemos a transição para o regime politicamente aberto, que é a redemocratização, escrevemos lá na Constituição, era natural, uma grande declaração de intenções, era natural que se colocasse lá, olha, agora nós vamos gastar dinheiro em saúde e educação, carimbou-se isso lá, mas carimbou-se também, me lembrava o Guilherme Afif, no artigo 170, que a liberdade econômica, o direito de cada cidadão empreender, isso é que é a regra, e não a exceção. A regra é o direito de fazer tudo que o cidadão queira, a não ser que seja proibido. No Brasil virou o contrário, está tudo proibido, a não ser que o governo permita. Então houve uma inversão de valores, da mesma forma que não ocorreu também a descentralização de recursos para estados e municípios. Os recursos ficaram no topo, em vez de ficarem na base, que são justamente onde o povo vive. O povo vive nas cidades, nos estados, o povo não vive em Brasília. Então, o nosso lema, inclusive, já de 30 anos atrás, pensando nisso, era essa descentralização. Uma federação de verdade, ela tem os recursos na base, próximo ao povo. E em cima você tem algumas instâncias de qualidade. Tem o Supremo Tribunal, tem o Banco Central, você tem algumas coisas, o Congresso, são algumas instâncias de qualidade lá em cima. O Brasil inverteu tudo, quer dizer, hoje, quando nós olhamos para as maiores despesas públicas, a maior de todas, justamente a Previdência, você vai ver, virou uma fábrica de privilégios, transferências perversas de renda, e nós estamos atacando por ali exatamente porque é a maior de todas as despesas. O governo brasileiro saiu de 18% do PIB de gastos há 40 anos atrás e chegou a 45% no pico do governo Dilma. Nós chegamos a 45% do PIB. E todas as manifestações de disfunções que nós tivemos ao longo de todas essas décadas foram manifestações desse mal maior. O mal maior é o descontrole sobre os gastos públicos. Quando isso foi feito ali no governo Geisel, financiado por endividamento externo, nós passamos a ser objeto de crises cambiais recorrentes. Entra o governo Figueiredo, também ainda no governo militar, e dá o crédito para a agricultura de uma forma descontrolada, violando o orçamento monetário, em meio ao choque do petróleo. Já fomos para a inflação de 100%, 200%. Os militares saem pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. O presidente Figueiredo não quis passar a faixa, exatamente pelo constrangimento, pela não compreensão do que estava acontecendo. Mas, de novo, quem era o vilão? O excesso de gastos públicos. Ele tem vários disfarces. Primeiro, ele vem disfarçado de endividamento externo, causa crises cambiais. Depois, ele vem disfarçado de emissão de moeda e causa um surto inflacionário. A sociedade recém-redemocratizada cai na mão de políticos
embevecidos, entusiasmados, é natural, pelo protagonismo, economistas que estavam desequipados à época para o fenômeno, e começam então a congelar sintomas da crise. Congelam os preços estão sendo reajustados aceleradamente por causa do fenômeno inflacionário, o excesso de gasto do governo, congela os preços. Não dá certo, vamos a 5.000% de inflação. Aí congelamos os ativos financeiros, congelamos a poupança. O que era mais fácil fazer naquela campanha presidencial? Congelar toda a poupança do povo brasileiro ou avisar que nós íamos privatizar as estatais? O que seria mais aceitável por uma democracia? É evidente que se houvesse voto, todo mundo ia votar. Não, vende as estatais, não toma a poupança da gente. Então não era difícil naquela época ter feito as privatizações, o Banco Central Independente, o câmbio flexível, a Previdência com o sistema de capitalização, tudo isso estava já nas nossas visões daquela época. E o Afif tinha uma visão extraordinária, porque ele já falava, olha, a Ásia vem aí, nós vamos ter que escoar grãos para a Ásia, vamos fazer uma transpacífica. Então, nós estávamos anos à frente, nós poderíamos ter feito um Banco Central independente, mas a história segue o seu curso. Era natural. Depois de 20 anos de governo de direita associado ao autoritarismo, era natural que fosse a prevalência da centro-esquerda. Aí tivemos 30 anos de centro-esquerda. Demos a volta, 360 graus, saímos do PMDB, do Ulisses, do Mário Covas, fomos para o PSDB em busca de transparência, ética, aí fomos para o PT denunciando a emenda de reeleição, aí voltamos para o PMDB do Temer e fizemos 360 e não achamos a saída. E continuamos agora com um grau de amadurecimento institucional enorme. Naquela época a inflação chegava a 5.000%. Agora bate 10%, tem um impeachment com base na lei de responsabilidade fiscal e um Banco Central de um governo frágil, sem popularidade, traz a inflação de 11 para 3,70. Isso é um aperfeiçoamento institucional. Então, não vamos nos perder, não vamos nos influenciar por visões de brigas, de picuinhas, de guerras menores. A grande verdade é que nós temos a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós somos uma democracia vibrante, os poderes são independentes. Quando o Legislativo declarou sua independência, fazendo primeiro o impeachment à direita, depois o impeachment à esquerda, o Executivo, de uma economia estatizada e dirigista, reagiu tentando comprar apoio parlamentar. Despertar o judiciário que botou na cadeia os dois, quem comprou e quem vendeu apoio político. Isso é uma democracia emergente, com instituições vigorosas, e a própria mídia, quando se apaixonou pelo establishment, perdeu a essência de um fenômeno que as redes sociais capturaram, que era justamente a revolta contra o establishment. E aí um presidente ganhou e foi eleito, gastando menos de 3 milhões de reais. Isso nunca aconteceu antes e isso nunca mais vai acontecer. Isso é justamente a expressão de vigor de uma democracia emergente. Ela é vigorosa, nem o quarto poder, que é a mídia, controla o Brasil. Quando entrar o tempo de televisão vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Não aconteceu nada. Aconteceu exatamente o inverso. Quando o establishment perde a decência, a regeneração vem pelas urnas e há uma ruptura e uma mensagem clara. Vamos mudar isso. Então, houve uma aliança entre conservadores nos costumes, nos valores, nos princípios, e não adiantou dizer que o homem tem maus modos, ele tem grandes princípios e grandes valores, e isso é mais importante do que aparentes bons modos. Temos um presidente que é patriota, intenso, determinado e disposto a pagar um preço de enfrentar uma ordem política que ele não considerava interessante. E que a população brasileira disse assim, vamos mudar, vamos mudar. Do nosso ponto de vista, como economista, eu acompanho isso há anos, eu dizia sempre que esse excesso de gasto do governo, isso não é uma história brasileira. Isso é a história da União Soviética, isso está acontecendo hoje na China, isso aconteceu no Chile, isso aconteceu em Cuba. Você tem os exemplos de fracasso de sociedades que tentaram ser coordenadas por mecanismos de decisão centralizada e o sucesso dos organismos de inteligência descentralizada. A democracia é um exercício de coordenação política descentralizada. Tem o prefeito, tem o vereador, tem o governador, tem o presidente.
qualquer um perder o rumo, não tem problema, o resto continua funcionando, é descentralizado. Não é um que determina tudo, como são os regimes politicamente fechados e também medíocres do ponto de vista econômico, como era a União Soviética, que era uma potência tecnológica, mas era medíocre do ponto de vista de riqueza material e riqueza espiritual. Porque o homem é subjugado em sua individualidade, em sua liberdade. Então, nós estamos vendo isso em Coreia do Norte, vemos isso em Cuba hoje. Você olha para Cuba, olha para o Chile, vê o que aconteceu numa economia liberal, que hoje tem 26 mil dólares de renda per capita, cresceu 5, 6% ao ano, saiu da miséria e tem uma renda per capita quase o dobro da brasileira, em cima de uma previdência com regime de capitalização, Banco Central independente, campo flexível, privatizações em massa, nova previdência. Então, o caminho é conhecido, desde o pequeno Chile até o grande Estados Unidos. É uma federação, os recursos estão descentralizados. Então, a nossa agenda é essa. Politicamente é simples. Depois de 30 anos de centro-esquerda, é uma colisão de centro-direita. Os impostos subiram, agora eles vão ser simplificados e vão descer. Os gastos públicos subiram sem controle. Os gastos públicos subiram sem controle. Os gastos públicos são o primeiro objetivo do nosso controle. E o maior deles, 750 bilhões de reais esse ano, Previdência. Então, reforma da Previdência. Se conseguirmos implementar essa reforma, e eu acredito que implementaremos com a desejada potência fiscal. A potência fiscal é para permitir... A potência fiscal é para permitir justamente o lançamento da capitalização para os jovens. Você precisa de encher de combustível esse outro avião, que está indo em outro destino, para poder ele ser autofinanciável por 10, 15, 20 anos e você, então, lançar uma nova previdência sem encargos trabalhistas. Então, a taxa de empregabilidade vai ser brutal, são milhões de empregos que vão ser criados para os jovens. O regime é de capitalização, então, na verdade, é uma poupança, você vai reforçar a poupança do país, o país vai começar a crescer mais rápido. O Chile saiu de crescimento de 0, 1, 2% para 5, 6%, 30 anos seguidos. E não vamos acreditar nas falácias, não é? Você está levando recursos para o futuro e se chegar lá na frente, você quiser pagar um pouco mais, um pouco menos, você pode sempre botar uma camada de solidariedade e completar aquele saldo. O que não existe é a possibilidade reversa, é você não ter de repartição. Ele já está condenado, ele tem várias bombas relógio a bordo. A primeira é a demográfica. Quando eu era jovem, tinha 20, 30 anos, 40 anos atrás, estou 69, vou fazer 70 agora, então tinha 30 anos, eram 14 jovens para cada idoso. Hoje, 40 anos depois, eu fiquei idoso, são 7 jovens para cada idoso. Quando nossos filhos estiverem com 70 anos, daqui a 40 anos, serão 2 idosos. É inviável, vai estourar muito antes, vai estourar em 2, 3, 4, 5 anos, já está estourando de novo esse sistema. Então, esse sistema é inviável tecnicamente. E o outro, ao contrário, o outro capitaliza, democratiza a poupança, educa financeiramente cada um a seguir os seus investimentos, cria uma indústria de investimento que não é a bancária, é separada, que vai financiar os investimentos, alocar bem esses investimentos. O Brasil poupa 16% e cresce 1%. Os Estados Unidos poupa 1 ou 2% e cresce 3%. Por quê? Eficiência na alocação. O dinheiro não é bem aplicado se vai para uma agência central em Brasília. E aí você tem ministros andando de um lado para o outro com 70 bilhões de orçamento e inventando obras por dinheiro que eles têm. O dinheiro já está lá, agora eles pensam que besteira vão fazer. Enquanto que, na verdade, os prefeitos e governadores... Onde o povo vive... É o contrário, está faltando dinheiro e eles sabem por que precisa. Precisa da saúde, da ambulância aqui, do hospital ali, do grupo escolar. E eles não têm o dinheiro. Agora, em Brasília, tem sempre um plano novo, tem sempre um cara cheio de dinheiro andando, buscando influência, buscando importância. Ninguém sabe o nome do ministro da Fazenda da França. Quem é? O ministro da Fazenda da Alemanha. Quem é? Quem é o super-ministro da Suíça? Não existe esse animal só existe aqui. Então, no que depender de nós, eu adoraria ser o último, descentralizar os recursos. Então, a nossa agenda é a seguinte: primeira, reforma da Previdência, acho que vamos aprovar, tem sido extraordinária a contribuição e a colaboração do Rodrigo Maia na presidência da Câmara.
do Davi Alcolumbre no Senado, prefeitos e governadores, frente municipalista, 5.000, 3.000 prefeitos, 3.500 prefeitos lá em Brasília, dando apoio e dizendo, olha, nós precisamos disso, nós precisamos das reformas. Os governadores, da mesma forma, mesmo os governadores da oposição, não querem assumir publicamente, porque acham que perdem votos, mas, na verdade, nos ajudam por trás, dizendo, olha, nós vamos votar, precisamos ajudar, porque nós também estamos muito mal. Então, o fato de estarem todos apertados, porque justamente os gastos públicos explodiram, o Brasil está num grande buraco fiscal, um buraco negro. Como dizia o Ariano Suassuna, ele dizia, a expressão era assim, em volta de um buraco, tudo é beira. Quer dizer, se o buraco é muito grande, tudo é beira, cuidado que você vai cair dentro. Então, hoje os prefeitos estão na beira, quase caindo no buraco, os governadores estão na beira, os ministros estão começando a ficar na beira também, o ministério mais frágilzinho, está tudo na beira, tudo de pires na mão lá em Brasília, também pedindo dinheiro, porque simplesmente explodimos os orçamentos e estamos ameaçados. Fazendo a reforma da Previdência, com 1 trilhão em 10 anos, você tem aí 100 bilhões por ano, mais ou menos, acabou o déficit fiscal, sumiu. Então, você devolveu um horizonte de 10, 15, 20 anos de investimento de estabilidade fiscal. Mas nós não vamos ficar nisso. Nós vamos imediatamente deflagrar as nossas medidas de estímulo. Não podíamos deflagrar antes, porque você começa a deflagrar medida de estímulo sem ter feito as reformas antes, é o voo da galinha. São tentativas estéreis, curtas, e levam, inclusive, ali na frente a problemas, inclusive de responsabilidade fiscal, etc. Agora, se você tem uma potência fiscal suficiente e começa depois, então, a soltar as amarras da economia, tudo que é infraconstitucional, infralegal, nós já estamos soltando. A lei de liberdade econômica, desburocratizando, simplificando, a empresa simples de crédito. O Guilherme Afif é unstoppable, né? Quer dizer, primeiro ele vem com o imposto de renda simples para os pequenos e médios, depois ele vem agora com a empresa simples de crédito. Ele está sempre com uma ideia nova para fortalecer a classe média, o pequeno e médio empresário, o que realmente gera emprego, renda e estabilidade social. Então, e ele está conosco lá o tempo inteiro, e é uma fábrica de ideias, nós vamos continuar produzindo simplificações. Agora, depois vocês têm que nos usar, vocês têm que ir lá, falar, ó, isso aqui nos incomoda muito, muda isso aqui porque vai nos favorecer. Quer dizer, não há nenhuma pretensão de ter a verdade lá, nós não acreditamos que a verdade esteja lá, a verdade está no Brasil inteiro. Então, essas coisas chegando, nós vamos usar e simplificar. Nos acionem, as associações comerciais, todo mundo que tiver ideia boa vai. Por exemplo, acaba de surgir a ideia do choque da energia barata. Um conhecido economista, o Carlos Langoni, me procura, coisa de 3 meses atrás, fala, Paulo, o gás natural no Brasil está a $12,5 o BTU, milhões de metros cúbicos, $12,5. No Japão e na Europa, que não tem gás natural, o Brasil tem gás natural e custa $12,5. O Japão e a Europa, que não tem gás natural, custa $8, 7, $8. E nos Estados Unidos também tem gás natural, como no Brasil, custa $2,5. Por que no Brasil custa $12,5? Toda vez que você procura o crime, você acha. É o mesmo bandido sempre. Você fala, quem é? Por que tem uma crise cambial? Ah, não, porque tomaram muita dívida externa. Quem foi? Ah, foram as estatais, estavam fazendo isso. Você fala, bom, agora está tendo assim, quem foi? No governo Figueiredo. Quem foi? Ah, não, foi crédito agrícola. Mas crédito agrícola não mata ninguém. Não, mas crédito agrícola financiado com emissão de moeda do governo. Ah, entendi. Inflação. Tem sempre o governo lá. Caminhoneiros, crise dos caminhoneiros. Quem foi? BNDES. Botou 300 mil caminhoneiros na estrada. Você imagina botar 300 mil caminhoneiros quando o PIB cai 4% no ano e 4% no outro e o petróleo sobe. Você vai procurar o bandido está lá, o governo. É sempre fazendo besteira. Não pode ter tanto poder lá em cima. A essência de uma democracia é o poder limitado e descentralizado. A essência do mercado é exatamente a mesma, as economias de mercado. As empresas têm criação de riqueza descentralizada. Então, ao contrário do Brasil, que são 200 milhões de patos, nós,
e mercados onde tem 5 bancos, 5 empreiteiras, 4 distribuidoras de energia, 4 distribuidoras de gás, uma produtora de energia elétrica, que é a Eletrobras, mais uma. É o contrário, nós precisamos de centenas de pequenos e médios empresários prestando serviço para todo lado, e os melhores vão subindo, vão competindo, vão servindo melhor ao público, a classe média vai sendo criada, e governo é pequeno. Então, essa é a nossa visão, sempre foi, há anos. Nós somos liberais democratas, em vez de social-democratas. A diferença é todo mundo meio que ali de centro, só que uns gostam mais de aumentar imposto, outros preferem segurar os gastos. Um acredita que o governo é que é quem dirige o país e tolera a iniciativa privada, e o liberal-democrata, ao contrário, sabe que o setor privado é o motor do crescimento e nós toleramos o governo, pagamos impostos limitados para que nos prestem bons serviços. Não são autoridades, são servidores. São servidores, não autoridades. Então, mesmo entre nós lá, nós acabamos com a nominata, com o cerimonial, acabou esse negócio de Vossa Excelência. E o presidente gostou, criou isso para os ministérios, para todos os ministérios. Acabou o negócio de Vossa Excelência, não tem nada disso. Boa tarde, amigos, estamos aqui, vamos conversar e vamos trabalhar. Então, esse clima esse negócio de peruca branca, lá atrás, 2 séculos atrás, deu guilhotina. Hoje está dando guilhotina midiática, está dando linchamento moral. Então, não adianta botar peruca, botar muita... Não vai dar certo. Nós estamos num momento dramático, precisamos de coisas simples, coisas que funcionem e, acima de tudo, o controle dos gastos. Então, a primeira medida foi justamente a Previdência. Ela deve ser aprovada. Nós acreditamos que em 60 dias vai haver uma surpresa favorável do lado do Senado, porque o Senado montou imediatamente uma comissão para acompanhar junto, para não ter justamente que perder mais 6 meses. Então, acho que nós vamos ter uma surpresa favorável com a liderança do senador Davi Alcolumbre, e a aprovação deve ser relativamente rápida também, ao contrário desse pessimismo geral que está por aí. Eu acredito que nós vamos ver uma reforma interessante. Vamos ver, eu também não quero vender sonhos otimistas, mas o que eu sinto lá é diferente do clima geral de que não vai haver apoio. O que eu sinto lá é que está havendo uma enorme colaboração, um senso da classe política de que isso é uma missão importante, uma tarefa importante, e que eles vão estar à altura da responsabilidade que o momento exige. Essa é a minha sensação, essa é a interação que eu tenho lá. Não é de alguém que está sendo atacado, bombardeado, ao contrário. Toda vez que tem alguma audiência pública, tem aquela turma, aqueles 3 ou 4 que fazem barulho como se fossem 100, mas na hora da votação, a votação cai para o lado dos que estão mais quietos, mas que têm a noção da responsabilidade que o momento exige. Então, eu estou otimista, acho que em 60, 90 dias isso está passado, e nós vamos entrar numa agenda extraordinariamente positiva. Primeiro vem esse choque da energia barata, que nós já inclusive conversamos com o governador aqui de São Paulo também, que tem sido extraordinário no apoio às reformas. Tem sido extraordinário, montou um exemplo de liderança, construtiva, montou um fórum de governadores, a cada 15, 30 dias no máximo, eles se reúnem, já fui lá 2 vezes, de vez em quando eles não me convidam para poder combinar como é que atacam, mas o ataque é sempre construtivo. O ataque é sempre o seguinte: olha, nós queremos isso, achamos aquilo, deve ser assim, deve ser assado. Então, quando ataca, é um ataque com flores, é um ótimo ataque, porque é um ataque para consertar as coisas. Então, tem sido fundamental o apoio também do nosso governador Dória, moderno, visão também de mercado, visão de um país que vai retomar a rota de crescimento, e também politicamente ajudando muito o governo federal na implementação das reformas. Esse choque de energia barata vem da quebra de 2 monopólios. Primeiro, a Petrobras, ela é que hoje queima o gás. Então, nós vamos viabilizar dutos para trazerem o gás e permitirem uma reindustrialização do país em cima, justamente, em vez de ser o gás natural a 12, nós vamos abrir para investimentos. Isso está sendo consertado entre o Ministério de Minas e Energia, Associação, a Agência Nacional de Petróleo, a própria Petrobras, e então nós vamos quebrar o monopólio da exploração do gás e depois quebrar também o monopólio
na distribuição, porque as distribuidoras dos estados têm esse monopólio para distribuir o gás e nós queremos a competição. E isso vai... Só a Vale do Rio Doce quer investir 20 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, lá no Rio de Janeiro, para botar os dutos, trazer essa energia barata, botar uma planta de um material que é mais resistente que o aço, mais leve do que o aço, e vai exportar, em vez de o minério a 17 dólares, vai exportar esse material que chama-se HBI, ele vai ser exportado a 170 dólares o barril. Então, o Rio de Janeiro, de repente, vai virar o Texas. E aí o governador de São Paulo tem que correr também, para fazer São Paulo correr também. E vai ser uma competição saudável. Até Minas Gerais, que não tem praia, já está pedindo para fazer também. Então, nós vamos ter uma competição saudável. E está havendo uma competição muito saudável de pautas. Às vezes vocês aqui escutam assim, ah, não, está brigando, o Rodrigo Maia agora lançou a reforma tributária, está brigando com o governo federal. Não é nada disso. É tudo conversado antes. Paulo, olha, eu vou lançar isso aqui, porque já está 18 anos aqui, vamos lançar essa reforma aqui, a reforma tributária, nós vamos simplificar os impostos. Olha, mas eu não acho que os estados vão aderir, Rodrigo, porque os estados, sabe por que está 18 anos aí? Porque os estados não vão abrir mão dos impostos deles. Então não adianta querer empurrar todo mundo para a jaula. Vamos dar o exemplo, fazer um imposto único federal, nós vamos simplificar PIS, COFINS, IPI, vamos simplificar isso tudo no imposto único federal, um só. E aí os estados que quiserem vêm e se acoplam a nós, mas não imposto. É um direito do Estado. Um liberal não tira de uma comunidade estadual o direito de tributar, e muito menos do município, que também tem o direito de ter os seus impostos. Então, não existe esse negócio de nós, lá em Brasília, controlamos todos os impostos de forma alguma. Cada um tem o direito de fazer. Agora, se um fizer e simplificar e o outro gostar, ele vem e pode acoplar. Então, nós vamos lançar também a reforma tributária, uma pauta boa, uma pauta de energia barata, para reindustrializar o Brasil e também para o gás de cozinha chegar pela metade do preço. Em 2, 3 anos, esse gás está chegando pela metade do preço no botijão de gás da família pobre brasileira. Não só a indústria reindustrializada em cima da energia barata, mas também as famílias pobres têm o gás agora pela metade do preço em casa. A reforma tributária vai andar com a simplificação, eliminação de impostos, redução de impostos, tanto que essa competição já começou, a competição saudável, a Câmara anda com a dela, nós vamos andar com a nossa, lá na frente vamos convergir, quem tiver a maior aderência, um apoia o outro, já conversado com o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre do Senado fala, tudo bem, a Casa do Povo, a Câmara de Deputados, vocês já votaram a reforma da Previdência, né? Mas o Pacto Federativo é nosso, porque o Senado é a Casa da Federação. Aí o Rodrigo Maia, não, vamos tocar aqui também. Não, eu toco primeiro. Ótimo, vamos tocar os dois ao mesmo tempo, vamos lançar o Pacto Federativo, descentralizando receitas para estados e municípios. Então, os estados e municípios, por um lado, nós vamos permitir que eles controlem suas despesas, desindexando, desvinculando, desobrigando as despesas de um lado e, por outro lado, derramando 70% do dinheiro do pré-sal para estados e municípios. Então, governador Dória, prefeito Covas, começa a chover dinheiro a partir do ano que vem, ano seguinte. Nós vamos botar a pirâmide do jeito que tem que ser, a base grande e o topo pequeno. Mais Brasil e menos Brasília. E vamos fazer isso sem perturbar as estruturas existentes. As estruturas existentes ficam aí. O que nós estamos fazendo é todo o dinheiro novo que chegar vai ser alocado exatamente o inverso do que é hoje. Hoje vai 75% para cima, aí nós temos o superministro, mais o nosso ministro Osmar Terra, mais o ministro Mandetta, todo mundo está sentado em cima de bilhões e lá embaixo não tem nada. E aí fica a gente de um lado para o outro, com fama de superministro, andando para um lado para o outro, pensando como é que nós vamos gastar esse dinheiro. Que já acabou, né? O Estado está quebrado e a gente pensando como é que nós vamos gastar mais. Todo dia sai um plano novo lá. Todo dia tem um plano novo. Vai ter, daqui a pouco, vai ter a transposição do Rio Amazonas, a ponte para o Brasil e Estados Unidos. Todo dia tem um plano novo. Quando você vai visitar, conversava com o governador do Acre ontem, 100 milhões o BNDES botou no PAC, aí quando o dinheiro acabou, mais 100 milhões botou a Caixa Econômica. Quando você chega lá, não tem 1 metro de PAC. Não tem 1 metro de PAC. Só os 200 milhões foram gastos, mas o metro do PAC não tem. Cadê a obra? Não tem. Aí o governo está quebrado, sem recursos. Então, isso é um caso comum. Eu estou conversando com os governadores, estão todos quebrados. Todos quebrados. Quer dizer, cadê aquela dinheirada toda?
Nós quebramos tudo, quebramos as empresas, quebramos o Correio e quebramos a Postales, que é a fundação do Correios também. Quebramos a Petrobras e quebramos a Petros também, que estava em cima. Quebramos tudo. Então, vai mudar esse negócio. O governo não merece ter esse dinheiro. Ele não é um bom curador desses recursos. Ele não pode ter esses recursos. Ele joga fora o nosso dinheiro. Ele investe mal, ele desvia. Nós não podemos deixar isso acontecer mais. Então, o governo nosso é isso. E o Pacto Federativo, então, vai descentralizar esses recursos e vai devolver a capacidade de gestão aos prefeitos e aos governadores. Se você quiser dar mais benefícios, você dá. Se você quiser segurar, você segura. Se quiser desindexar os salários do servidor público, você desindexa. Se quiser indexar, você indexa. Faz o que você quiser e depois seja julgado na próxima eleição, pelas urnas. Em vez de estar todo mundo amarrado, a classe política toda sem protagonismo, 96% do dinheiro amarrado, 4% só que você pode usar. E esse vendaval, essa brigalhada toda que vocês veem aqui embaixo é por 15 bilhões, num orçamento de 1,5 trilhão. Toda essa confusão que vocês veem lá em Brasília, o político dizendo, peraí, eu fui eleito, eu preciso receber pelo menos aqui um investimento de... Quando você soma 15 milhões de emenda impositiva para cada um, vezes 500 deputados, dá 7,5 bi, dentro de um orçamento de 1,5 trilhão, toda essa barulheira aqui embaixo é por causa de 15 bi, é uma merreca. Mas está todo mundo brigando, porque é isso ou a morte. Ora, está tudo errado. Nós queremos devolver à classe política o protagonismo. Você foi eleito, toma aqui o seu dinheiro. O governo federal e a Câmara de Deputados e o Senado votam os orçamentos. Agora, a execução é local. O dinheiro desce, como é nas repúblicas mais avançadas, federativas mais avançadas. O dinheiro está lá embaixo. Você deu 3 tiros para cima numa cidade, numa federação mais avançada, aparecem 8 automóveis, 10 snipers e um sujeito dizendo, baixa a arma agora. No Brasil, você der 3 tiros para cima, a polícia foge, porque está desarmada e é condenada se der um tiro no bandido. Então, isso está errado, tem que inverter isso daí. Então, nós estamos firmes nessa direção, achamos que a pauta vai ser muito positiva, o choque de energia barata, simplificação de impostos, descentralização de recursos, acelerar as privatizações. No silêncio, nós tínhamos uma meta de 20 bilhões de dólares esse ano, já vendemos 11, antes da metade do ano. E vamos superar bastante essa meta. O presidente é flexível. Eu brincava e dizia, bom, mas o presidente é estatizante, você é um liberal, como é que vai ser isso? Não, é uma aliança de princípios e valores conservadores com os liberais na economia, e o presidente vai evoluir muito mais rápido que os economistas brasileiros. Levaram 15, 20, 30 anos para entender que a economia de mercado é uma ferramenta superior, uma forma de organização superior, como coordenação de recursos, inteligência descentralizada. O presidente está indo numa velocidade enorme, nos apoiou na reforma da Previdência. Quando começou o governo, o Correios não era para privatizar, outro dia já vamos em frente com o Correios, vamos em frente, quer dizer, eu acho que daqui até lá, 4 anos é bastante tempo, nós vamos ter bastante espaço. O Salim Matar está indo muito bem na privatização lá, está com 1 trilhão de imóveis para vender, mais 1 trilhão de empresas estatais. O Carlos Costa, que é o nosso secretário de competitividade, que está sempre aqui em São Paulo interagindo, eu tenho vindo pouco, minha equipe tem vindo muito, porque eu estou de olho lá, porque o negócio é lá agora. Mas já avisei ao governador e aos representantes dessas associações que eu vou ter uma agenda permanente aqui em São Paulo toda quinta-feira, assim que nós aprovarmos a coisa lá, porque aí realmente o fronte da batalha sai da Previdência e volta a ser o contato com o setor privado, que é o motor de crescimento. Nós contamos com o que a gente chama de crowding in, tecnicamente, que durante 30 anos nós expulsamos os investimentos privados. Nós aumentamos impostos, nós aumentamos os juros e expulsamos o investimento privado. O que nós vamos fazer agora é exatamente o contrário. O setor público quebrou, ele agora para descansar, vai para o banco, né? Descansa, tira de campo um tempinho e volta o setor privado e nós vamos... Então, as concessões estão andando de aeroportos, de hidrovias, de ferrovias. Vamos aceitar os investimentos chineses também, conversamos muito sobre isso. O chinês, não dá para o chinês pegar uma estrada que ele ajudou a financiar, botar no braço e sair correndo com a estrada. Também não vai sair correndo com a ferrovia. Então, geopoliticamente, nós estamos na aliança ocidental das democracias, mas economicamente, se os americanos dançaram de rosto colado com os chineses até hoje, e agora que começaram a brigar, depois de vários anos de casamento, nós não temos nada a ver com a briga dele. Nós vamos negociar com os dois, vamos conversar com os dois, aliás, hoje.
Hoje, como resultado da visita do presidente Bolsonaro ao Trump, hoje eles anunciaram o apoio formal para o Brasil entrar na OECD, que é a primeira divisão. E ela entrar na OECD é uma ideia de que agora você tem que ter políticas públicas que são compatíveis, os impostos são compatíveis, que você está indo para a primeira divisão, você saiu da turma da confusão e está indo para a primeira divisão. Não pode a 8ª economia do mundo ser 100º, 26º em facilidade de fazer negócio, 100º, 38º em grau de abertura. Não faz o menor sentido. Então, as nossas metas são todas, está tudo quantificado, cada secretário especial tem uma meta. Então, a turma lá do Carlos Costa tem facilidade de fazer negócio, eles têm uma meta. O Brasil tem que estar entre as 50 primeiras ao fim desse governo, tem que sair de 100º, 26º para entre as 50. Abertura, a mesma coisa, nós vamos ter que abrir a economia. Mas não vamos abrir a economia com esse excesso de impostos, com esse emaranhado de... Você não pode soltar um chinês para correr atrás de um brasileiro que está com a bola de ferro dos impostos, a bola de ferro dos juros altos, um piano nas costas, são os encargos trabalhistas, você solta um chinês em cima dele, não vai dar certo. Então, nós vamos ter que abrir aos poucos e abrir depois de formos simplificando e reduzindo os impostos. Nós temos noção, não vamos destruir nada que nós temos. Nós só vamos acrescentar coisas mais eficientes e mais competitividade daí para frente. Então, acho que nós vamos ter uma agenda muito positiva. O nome do nosso programa era O Caminho da Prosperidade. Isso era uma mistura política do caminho da servidão que o Hayek escreveu lá atrás, alertando para o fracasso das sociedades coletivistas, e muito próximos de nós, os vizinhos estavam tentando isso, e nós também. O Brasil foi salvo do caminho da Venezuela. Nós estávamos no caminho da Venezuela, desde o desarmamento do povo, até a tentativa de controlar os outros poderes. Nós estávamos indo num caminho estranho. Fomos salvos disso, mas ainda não estamos salvos do caminho da Argentina, que é uma turma vem, quebra tudo, você entra, tenta consertar em 4 anos, mas por timidez avança pouco. O Macri avançou pouco. Aí a turma que quebrou volta e fala, tá vendo? Está tudo parado. Ora, quem parou foram eles. Então, outro dia começaram a me mostrar fila de desemprego, 13 milhões de brasileiros desempregados. Eu falei, opa, peraí, propaganda do PT, não. O país está parado há 8 anos, crescendo 0,6. Aí as pessoas estão achando assim, não, o governo entrou e não conseguiu, o crescimento era 2,5, caiu para 2, agora caiu para 1,5, o crescimento está caindo. Não, o crescimento não está caindo, não. O Brasil está deitado. As pessoas é que acharam, eu falei isso na Câmara de Deputados, quando estava conversando com eles, vocês estão derrubando o crescimento. Eu falei, não, é diferente. Quando nós entramos, as pessoas falaram, vai crescer 2. Aí quando viram que vocês não estão ajudando, falaram, não, vai ser só 1,5. Quando viram que vocês estão demorando muito, falaram, não, vai ser só 1. Eles estão só revendo expectativas para baixo, porque está difícil aprovar a coisa aqui. Agora, aprova só para você ver como é que volta tudo rápido. Essas expectativas voltam rápido. Então, nós achamos que 2, 3 meses à frente, todas as expectativas vão estar revistas para frente, para cima, e eu acho que nós vamos entrar num círculo virtuoso. E nós queremos a ajuda de vocês. Desde a pressão sobre os parlamentares, eu fui falar, a mídia estava esperando e eu virei ingenuamente, falei assim, olha, nós somos uma sociedade forte, democrática, cada um tem um papel, e vocês também da mídia, vocês têm que levar lá no Congresso as opiniões da população, a população quer reformas, quer mudança, vocês vão lá e dão uma prensa. Aí no dia seguinte estava prensa no Congresso, economista de Bolsonaro pede prensa no Congresso. Tudo em... Eu estava fazendo um elogio da democracia e pedindo uma prensa da opinião pública para levar e dizer o seguinte, pessoal, muda aí, porque nós votamos para mudar. Então era um sentido construtivo, uma pequena brincadeira, como eu faço de vez em quando, eu falo, olha, já juntamos a Boeing com a Embraer, vamos juntar o Banco do Brasil com o Bank of America, vai ser o maior banco do mundo, e os brasileiros vão tomar o controle do Bank of America. Se juntar, como lá tudo é corporação, você só tem 1 ou 2%, o maior acionista do Bank of America tem 1%, 2%. Se a gente fizer uma fusão, nós vamos ter 15% ou 20%. Aí eu brinquei com o próprio Trump e com a equipe, eu falei, vocês estão preparados para um brasileiro assumir o controle do maior banco da América? Aí ele olhava assim, provocação, brincando, né? Ele, gostamos dessa conversa boa, vamos fazer transnacionais, vamos fazer um grande mercado. Então, essa é a nossa conversa. Nós vamos negociar com os chineses, vamos negociar com os americanos, queremos fundir companhias, queremos simplificar os impostos, queremos fazer o Mercosul
não em torno de uma ideologia obsoleta, mas em torno de uma economia moderna. Então, nós já estamos conversando com os argentinos, está tudo ali, acertamos cabotagem com os europeus, podemos fazer o maior acordo comercial da história brasileira com a Europa, com o mercado comum europeu, está tudo acertado, os europeus cederem tudo, os argentinos cederem tudo, falta só o nosso vinhozinho aqui no Sul. É difícil, porque o presidente teve voto lá, todo mundo teve voto lá, o Onix tem voto lá, mas, na verdade, essa abertura é o seguinte, são 2 anos para começar a reduzir. E os impostos é uma rodada de 15 anos, descendo devagarzinho. Então, não ameaça ninguém, dá tempo para todo mundo estabilizar. E nós estamos seguindo nessa agenda nossa. Vamos ter algumas vitórias, vamos ter algumas derrotas. Derrota é do jogo, é da democracia. Se a gente perder essa do vinho, ficar na fila mais 1 ano, mais 2 anos para entrar no mercado comum europeu, ninguém morre. A gente espera um pouco mais. Mas nós sabemos a direção e vamos botar toda a pressão nessa direção, tá bom? Obrigado.